No dia 12 de janeiro, Insidious: The Last Key estará nos cinemas. Hoje, estou trabalhando com a Sony para recriar o visual de um personagem do filme que tem uma mão assustadora e legal, com extensões de chave na ponta dos dedos. Vou mostrar diferentes maneiras de recriar isso para que você possa encontrar uma forma de fazê-lo, independentemente do que tenha disponível. Primeiro, vou usar argila de modelar. Você poderia usar outras coisas, mas eu prefiro usar argila de modelar simplesmente porque posso usá-la de novo, e assim há menos desperdício. Para obter os padrões de chave, vou usar algumas chaves de decoração. Essas coisas não são muito resistentes, então tenha cuidado ao pressioná-las na argila de modelar. Se você tem algo um pouco mais resistente, é perfeito. Caso contrário, devo pressionar os elementos na argila usando ferramentas de escultura para evitar que quebrem ao meio acidentalmente. Depois de levantar e obter a impressão, você pode passar por cima com uma ferramenta de escultura para aprimorar ainda mais o padrão. Como a argila de modelar pode derreter facilmente se ficar muito quente, não vou usar uma pistola de cola com uma configuração de temperatura alta. Então, usarei uma pistola de cola com configuração mais fria, e com essas pistolas específicas que tenho, posso mudar a ponta. Agora, você provavelmente poderia se virar com uma ponta normal, mas vai ser um pouco complicado, por isso vou ser um pouquinho preguiçosa, e vou trocar a ponta para que seja muito mais fina, e assim fica muito mais fácil para mim preencher os padrões que fiz. Depois de preencher os padrões, vou esperar secar. Normalmente as pistolas de cola secam muito rápido, mas só por precaução você vai querer esperar pelo menos 5 minutos, porque já queimei muito os meus dedos quando toquei em cola que ainda não tinha esfriado completamente. Então, se puder, dê mais alguns minutos e depois remova. E como é uma argila de modelar, deve ser muito fácil de descolar. Vou pegar a mesma argila que usei para os moldes das chaves, e então o que vou fazer é modelar um dedo, e o que vamos fazer é criar tampas com a pistola de cola, e o que você quer fazer é pegar aquelas chaves que você fez, você vai criar a tampa para a ponta do seu dedo. Você vai pressionar essa chave na cola, enquanto ainda está quente. Coloque algumas camadas extras apenas na borda, e você pode ter que segurar isso no lugar, porque, se a cola esquentar demais, a chave vai começar a inclinar lentamente para o lado. Então segure até secar, depois descasque do modelo, e você deve ser capaz de encaixá-la confortavelmente no seu dedo. Se não tiver certeza sobre o tamanho do modelo do dedo, apenas faça o formato. Segure seu dedo sobre ele. Se for muito largo ou muito fino, ajuste e então você deve ter o tamanho certo para o seu dedo. Agora, outra opção são aquelas chaves que eu mostrei anteriormente. Elas são tão frágeis que são muito fáceis de quebrar e são muito leves. Você obviamente não quer nada que seja muito pesado, porque senão vai ser bastante difícil de conseguir colar na ponta do seu dedo. Então vou fazer exatamente a mesma técnica que fiz anteriormente com as chaves de cola. Vou colar isso na tampa e esperar secar. E essa é outra técnica que você pode usar uma vez que eu fiz as extensões para todos os meus dedos. Quero pintá-las com spray. Agora você pode usar prata ou cobre. Eu não consegui dizer pelo trailer qual cor elas eram. Em algumas pareciam prata, em outras pareciam cobre, então você pode usar qualquer uma dessas duas cores, a que preferir. E agora vamos usar fita de óxido de zinco. Isso é ridiculamente fácil de conseguir. Você pode comprar isso na seção de primeiros socorros, em praticamente qualquer loja, e o que vou fazer é cortar uma tira fina e depois enrolar isso sobre a tampa e meu dedo, e isso vai me dar algo para segurar a tampa no meu dedo, e também vai me dar uma textura que vai facilitar a colagem de coisas como o gel de escultura e a cera de cicatriz. Se for muito liso e se não tiver textura suficiente, pode ser muito difícil fazer a cera de cicatriz e o gel de escultura aderirem a isso. Então isso facilita a minha vida. Agora no meu dedinho vou usar gel de escultura. Eu acidentalmente misturei a quantidade errada do número C para o gel de escultura. Então demorou muito tempo para secar, mas normalmente, se você misturar as quantidades certas, seca bastante rápido. Então essa é uma opção, mas também é uma das versões mais caras. Uma versão mais barata é esta versão que acabei de mostrar agora, que é apenas pintar sobre a fita de óxido de zinco com corretivo. Mas então, um dos meus métodos favoritos e também um dos métodos mais baratos é apenas usar látex. Agora você vai ter que aplicar isso cerca de 1 ou 2 vezes, não muito mais do que isso, porque adere muito bem à fita de óxido de zinco, mas apenas certifique-se de que não pode ver nenhuma borda entre a fita de óxido de zinco e seu dedo, e continue aplicando isso agora. O último método que você pode usar é cera de cicatriz. Agora, normalmente eu odeio cera de cicatriz, mas é uma ferramenta muito útil também, é bastante acessível. E com a fita de óxido de zinco foi um pouco mais fácil de colar, então eu apenas apliquei isso com uma ferramenta de escultura e depois disso eu passei por cima com meus dedos, e então por cima disso eu passei com uma almofada de textura.
Normalmente, eu prefiro a almofada de textura, porque depois de certo ponto, se seus dedos ficarem muito quentes ou se a cera de cicatriz ficar muito quente, ela vai começar a grudar nos seus dedos, e a almofada de textura significa que eu não tenho esse problema. Assim que as duas versões de látex secarem, começarei a pintá-las. Agora, você pode conseguir se virar usando um corretivo comum, se é tudo que você tem, mas preferencialmente você vai querer usar algo como uma pintura a óleo. Ela vai aderir um pouco melhor ao látex. Para finalizar, usarei um pouco de pó de cinza. Se você não tem este produto específico, o que você pode usar em vez disso é talco e tentar misturá-lo com uma cor cinza, ou até mesmo usar uma sombra preta esmagada, misturá-la com talco e então espalhar tudo isso com os dedos. Se puder, tente usar um pincel velho que talvez esteja um pouco destruído e com cerdas para todas as direções, para que dessa forma você possa obter um efeito que não pareça muito arrumado. Além disso, você terminou.